regra dos trapézios. Podemos empregar a fórmula de Lagrange para expressar o polinômio P1, tá? Que interpole essa função f de x0 até x1. Tal que nós temos, então, na hipótese de A ser xn e B ser x1, em que eu tenho aqui um polinômio, né, de grau 1 ou outro grau que eu queira, em dx. E como é que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Então, eu coloco os meus limites de integração, tal que estarão aqui associados a esse h, que seria o número de partições, né, que eu vou fazer neste polinômio de integração. E aí, na regra dos trapézios, como fica então a integração? Como fica a integral? Eu vou ficar com uma integral de xn até x1, em que eu tenho esse primeiro coeficiente aqui, que vai ser x menos x1 menos h, vezes o f de x0, mais o x menos x0 sobre h, vezes f de x1 dx, tá? E aí, eu tenho, então, no final, né, por fim, aqui, fazendo toda a distributiva que me é de direito aqui, eu consigo concluir, então, que para a regra dos trapézios, eu tenho h sobre 2, f de x0 mais f de x1, tá? Vai me dar, então, a área do trapézio, ou seja, a altura, né, com x1 e x0 e bases f de x0 e f de x1. Talvez não fique tão lúcido quando a gente fala em números, mas fique bastante lúcido quando a gente mostra no gráfico. Então, eu tenho uma função f de x e aí eu supus aqui que eu tenho um trapézio, ou seja, eu tenho esses dois pontos e eu vou falar que é uma reta que liga esses dois pontos e eu vou calcular a área do trapézio. Então, como eu faço esse cálculo de área de trapézio? H, que é o número de partição que eu vou ter, sobre 2, tá? F de x0 e f de x1. Quanto vai dar f de x0? Vai dar um valor. Quanto vai dar f de x1? Um outro valor, tá? E aí, se eu faço este cálculo de área, né, em h sobre 2, eu tenho, então, sendo que a altura, né, vai ser x1 menos x0, ou seja, x1 menos x0 é essa altura aqui, tá? Então, eu vou ter a área do trapézio, ok? Eu vou ter a área do trapézio aqui. Então, eu tenho a área do triângulo mais a área de um retângulo. No gráfico, então, acima, nós vemos que ao substituir a área delimitada pelas curvas y igual a f de x, x igual a x0, x igual a x1, y igual a 0, o valor dessa integral x0 a x1, f de x dx, é exatamente essa área. Pela área do trapézio de altura h e bases, né, f de x0 e f de x1. E cometemos um erro, né? Então, aqui você percebe que você tem um erro, porque você não calculou toda a área, tá? Você calculou uma área adicional aqui e você não calculou essa área daqui, tá? Então, nós cometemos um erro. E como que fica a expressão do erro para essa metodologia dos trapézios? Seria menos h sobre 12, a derivada segunda, tá? Em função desse e, esse é um valor que pertence, então o erro ele está associado a um determinado valor, ok? Então, esse ezinho vai pertencer ao intervalo x0, x1, então, cada ponto, aliás, em cima, cada ponto desta integração, eu vou ter um erro associado a ele, tá? Para cada ezinho desses, ok? Vamos entender, então, o exemplo 1 da regra dos trapézios?